A WeWork surgiu como uma luz no fim do túnel para aqueles que buscavam um ambiente de trabalho inovador e colaborativo. A ideia do coworking revolucionou a forma como as pessoas encaravam o trabalho e a WeWork se tornou uma das empresas mais promissoras e queridinhas dos investidores, como o Softa. Mas a queda épica da empresa abalou muitos dos seus apoiadores. O que aconteceu para que uma empresa avaliada em 47 bilhões de dólares, em pouco tempo, se tornasse valer apenas 10 bilhões? Essa história tem muito a ver com o diretor Adam Neumann. Nada modestos ou realistas em se tornar um grau trilionário do mundo, levar o WeWork até Marte, viver para sempre, se tornar um grau ministro de Israel ou presidente do mundo. Mas voltando à realidade, o coworking se tornou extremamente popular nos últimos anos, sobretudo em decorrência de mudanças no estilo de trabalho, que de maneira geral se tornou mais flexível, somado a um excelente custo-benefício, se comparado aos custos de manutenção de um escritório próprio, por exemplo, e a possibilidade de se criar ou fazer parte de uma rede de contatos. Nesse sentido, os clientes poderiam alugar uma parte desses grandes espaços, oferecidos pela WeWork, pensados e feitos sob medida para atender às suas necessidades, por preços que cabiam no bolso. O sucesso da empresa foi tão grande que, em 2018, Adam foi eleito uma das 100 pessoas mais influentes pela revista Time. Mas não parou por aí e em 2019, ele veria sua empresa crescer ainda mais, chegando a valer quase 50 bilhões de dólares. Mas como uma empresa pode crescer tanto em tão pouco tempo? A resposta para essa pergunta não é tão simples quanto parece. O fundo de investimentos da Softa, voltado ao capital de risco, resolveu investir pesado na WeWork, injetando quantias cada vez maiores de dinheiro na empresa. Em 2017, a Softa fez um grau investimento, no valor de 3 bilhões de dólares. Ainda em 2017, a empresa investiu mais 4,4 bilhões. Em 2018, em mais 3 bilhões e depois mais 2. Em 2019 veio o maior dos investimentos, 9,2 bilhões de dólares na startup que tinha pouco mais de 5 anos no mercado. Isso significa que, em cerca de 2 anos, a Softa investiu mais de 20 bilhões de dólares na empresa. A ideia da Softa era investir muito dinheiro, muito rápido, para que a empresa pudesse crescer a todo vapor. E isso foi responsável por disparar o valor de mercado da empresa que, em 2019, registrou cifras altíssimas. Se por um lado a empresa usou esse dinheiro para expandir, fazendo a aquisição de novos lugares e aumentando o portfólio da empresa, por outro, esse disparo rápido em seu valor de mercado criou uma espécie de sucesso artificial, alimentado quase que exclusivamente pelos aportes bilionários feitos pela Softa. E isso é especialmente importante quando a gente analisa esse movimento à luz do que significa uma empresa valer milhões, bilhões ou trilhões de dólares. Uma busca rápida no Google é capaz de nos revelar como empresas de tecnologia, como a Apple e a Microsoft, são avaliadas em trilhões de dólares. Mas o que isso realmente significa? Em economia, o valor de uma empresa é comumente referido como valuation. A questão é que esse valor não está associado a uma operação matemática exata, absoluta, pelo contrário, ele está fortemente associado à percepção do mercado, isto é, a um fator que pode, em muitos casos, ser subjetivo e não necessariamente refletir a realidade. Na maioria dos casos, o valor de uma empresa está em consonância com o sucesso daquele negócio, o que significa que empresas bem-sucedidas costumam valer mais, como no caso da Apple e da Microsoft. Mas esse valor pode ser manipulado, intencional ou não intencionalmente, atribuindo a uma determinada empresa um valor de mercado muito mais alto do que aquele que ela realmente deveria ter, como foi o caso da WeWork. Para dar um exemplo, uma outra empresa, chamada IWG, que nasceu com uma premissa muito semelhante à da WeWork, ao ser comparada com sua rival, possuía números iguais ou muito superiores em praticamente todos os aspectos, exceto no valor de mercado. Apesar de empatar ou perder em praticamente todos os outros quesitos, nesse, a WeWork apresentava números estratosféricos. Isso porque no caso da IWG, o valor de mercado não havia sido tão inflado artificialmente como no caso da WeWork. Isso é relevante quando a gente leva em consideração o fato de que esse pode ser um fator que atrai a atenção de investidores que, inclusive, podem resolver investir naquela empresa, usando o valor de mercado como um dos fatores de decisão, ainda que esse valor, no fim das contas, não reflita muito bem a realidade. E quando esses investimentos são usados, em grande parte, com pouco ou nenhum planejamento, então, a situação fica ainda pior. Por isso, para entender como a WeWork despencou, a gente precisa encaixar mais algumas peças nesse quebra-cabeças. Mesmo com pouco ou nenhum planejamento, a Softa continuou investindo na WeWork. Isso mesmo. A essa altura, Adam Neumann era o CEO da empresa e, por tudo que se ficou sabendo depois, ele não sabia coordenar muito bem os negócios. Mesmo assim, a Softa continuou despejando milhões e milhões de dólares nessa aventura. O golpe veio em 2019. Após ser positivamente avaliada em 47 bilhões de dólares, a empresa resolveu que estava na hora de vir a público e de se lançar na bolsa de valores. Assim,
Qualquer um que quisesse, poderia comprar ações da empresa, injetando ainda mais dinheiro nela e, em tese, fazendo ela se tornar ainda mais lucrativa. O problema foi que, com isso, a WeWork teve que disponibilizar seus relatórios internos e números, dados, estatísticas, aquisições e o que mais estivesse relacionado às operações da empresa. Isso acontece porque os investidores não querem nem devem fazer um investimento às cegas, sobretudo se eles forem altos. Para tentar equilibrar os riscos e as vantagens, as empresas divulgam seus demonstrativos. A ideia é que esses documentos possam servir como pistas sobre o andamento do negócio e revelam informações importantes, como se a empresa fatura mais do que gasta, qual a margem de lucro, o quanto cresceu nos últimos meses ou anos, entre outros fatores. No caso da WeWork, esses documentos levantaram algumas suspeitas que apontavam, sobretudo, para má gestão, como a compra de uma empresa de ondas indoor e uma escola para crianças, duas coisas totalmente fora do escopo da WeWork. Além disso, também descobriram que Adam gastou milhões para usar a palavra we, um pronome na língua inglesa que significa nós, sendo que a palavra já era marca registrada de uma outra empresa do próprio Adam. Ou seja, ele gastou dinheiro da empresa para pagar ele próprio pelo uso da palavra we quando a WeWork mudou de nome para The We Company. Isso sem contar em algumas manobras que levavam a crer que Adam utilizou os investimentos feitos na empresa para enriquecimento pessoal, além dos gastos com festas, que chegavam a 3 dias de duração, e gastos com muita bebida e outros luxos. Por acreditar que Adam revolucionou o mercado de imóveis comerciais, Marc Andreessen acredita que isso irá acontecer novamente, e de certa forma justifica os 350 milhões investidos. Os 350 milhões de dólares, segundo o New York Times, fizeram com que a empresa fosse avaliada em $1 bilhão antes mesmo de abrir as portas. A razão está no fato de que, para muitos investidores de risco, pouco importam as polêmicas nas quais Newman se envolveu nos tempos da WeWork. O que realmente importa é que Newman sabe atrair investidores, o que aumenta a chance do negócio dar certo. E outro fator que contribui, pode ser o fato de que a investidora apostou cedo em nomes como Facebook e Twitter, ou seja, eles devem entender alguma coisa sobre investimentos. Toda essa jornada foi basicamente o que aconteceu com a WeWork. Ela deixou de ser um conceito para se tornar uma empresa que atraia muitos investidores, como a Softan. Como a maioria das startups estão, de alguma forma, ligada à tecnologia, todo o ecossistema vem se beneficiando muito desse tipo de investimento, que é ótimo, mas que precisa ser feito com responsabilidade. No caso da WeWork, embora o conceito fosse bom, a empresa não tinha um quadro de dirigentes à altura da função. Os investimentos feitos pela Softan não foram suficientes para, sozinhos, levar a empresa adiante no patamar em que ela parecia estar. Em 2022, a empresa finalmente foi a público, mas dessa avaliada em um valor muito mais plausível, $9 bilhões, ao invés dos 47 lá do começo. A empresa não faliu, mas regrediu. Com uma gestão mais responsável, talvez tivesse conseguido avançar mais devagar, mas num ritmo constante, e hoje, quem sabe, ter cifras realisticamente maiores. Quanto a Newman, ele parece mesmo saber jogar o jogo, e mesmo sem absolutamente nada concreto e sem nem mesmo ter aberto as portas, a Flow já vem recebendo apostas milionárias. Tudo isso pode terminar muito bem, mas pode, também, virar outro fiasco. Afinal, não nos faltam exemplos de empresas consideradas prodígios, que se valeram um investimento fácil, muitas vezes impulsionado pelo desejo dos investidores de crescer muito e muito rápido, mas que no final não passaram de uma grande farsa. O que achou dessa história da WeWork? Comenta aqui embaixo e dá uma olhada no que o pessoal está falando sobre isso. Se você quer fazer de 2023 o melhor ano da sua vida, estamos dando um cupom de desconto para quem tem mais de 35 anos. Tem um curso chamado Shark Money para criar um negócio absurdamente lucrativo e escalável. Para adquirir basta clicar na descrição aqui embaixo.